chamada guerra civil. Tem vários outros aspectos sobre a relação entre micro e macro e tal, que eu também vou pular, mas é óbvio que aqui a guerra contra-insurrecional visa a manutenção de um estado de insegurança absoluta. Eu até me pergunto, aqui eu vou assim delirar um pouquinho, se esse caos desse governo não é para criar realmente a desqualificação absoluta da democracia e justificar a intervenção a mais vertical possível. Se não é proposital, se não é um desgoverno, assim realmente é uma estratégia. Não sei, isso aí eu chutei. Não está escrito aqui, eu não pensei tanto, mas vem me vindo no último tempo, porque não é possível, assim, uma espécie de burrice tamanha. Há de haver por trás uma certa inteligência política da pior espécie. Então, para finalizar, eles insistem muito num aspecto que, a meu ver, está muito presente entre nós, que essa guerra civil, ou essa máquina de guerra do capital, essa espécie de guerra civil generalizada é muitíssimo uma guerra também de subjetividades. Isto é preciso reiterar as assimetrias subjetivas. Isso a gente vê aqui, né, entre nós, tanto na questão de gênero, de índios, de negros, todas as... porque essa insistência tamanha, né, como se fosse preciso o tempo todo reiterar as clivagens, as divisões, a distribuição diferencial da precariedade, uma espécie de biopolítica contra-insurrecional levada assim ao seu extremo. Então, a matriz dessas guerras talvez seja ainda, né, se a nossa memória deve poder alcançar isso. A matriz dessas guerras continua sendo a guerra colonial, que nunca foi entre estados. Era uma guerra dentro e contra a população, onde as distinções entre paz e guerra, entre combatentes e não combatentes, entre o econômico, o político e o militar, nunca tiveram lugar. E aí eu concluo com o nosso querido Achille Mbembe, que a gente está aí com 2 livrinhos dele na banca, que um é Crítica da Razão Negra e o outro é Necropolítica, em que o Achille Mbembe mostra com muita simplicidade o seguinte, com muita sofisticação: a escravidão colonial, diz ele, foi o protótipo da atual necropolítica. E eu cito: a colônia representa o lugar em que a soberania consiste fundamentalmente no exercício de um poder à margem da lei e onde a paz costuma ter o rosto de uma guerra sem fim. Então, conclusão final, assim, que não tem nada de conclusivo, os autores de Guerra e Capital se propõem a seguir e a reinventar o que eles chamam de a pista anticapitalista do nietzscheanismo francês, né? Que é Foucault, que é Deleuze, etc. Mas, segundo eles, os vencidos de 68 teriam jogado fora, junto com a água suja do leninismo, o bebê da guerra civil. E trata-se, na opinião deles, de retomar esse elemento da guerra civil e não ficar na insônia e nos processos destituintes apenas. É preciso, insistir, eles fazer ouvir o estrondo
das guerras reais em curso, recarregando assim, dizem eles, as massas ou fluxos de novos possíveis. E não há como deixar de pensar no nosso contexto. Nenhum esforço de pacificação ou de denegação há de calar o estrondo das guerras que subjazem aos golpes sucessivos a que nós assistimos nos últimos anos em nosso contexto, dirigidos sistematicamente contra as mais diversas categorias, segmentos, minorias, subjetividades, ou seja, contra a população, num endocolonialismo que apenas põe a nu o passado colonial do qual ainda nós não nos livramos. Era isso. Bem, obrigado, professor Piper. Antes da gente passar aqui para um bloco de perguntas, um aviso da organização que o ônibus que vai para o centro de Romeiros já está partindo, se alguém vai no centro de Romeiros. Bom, eu vou propor aqui a vocês que a gente faça uma rodada. Normalmente a gente faz uma rodada de 3 perguntas, né? Mas a gente podia fazer uma rodada única aqui de 5 perguntas, 5 intervenções, depois os comentários da mesa, e a gente conclui a mesa até para que o Peter possa autografar alguns livros. Algumas pessoas querem que ele autografe os livros ali na saída, tá bom? Então, alguém quer fazer uma intervenção?